Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar com você sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000 e vamos falar também sobre a tributação de altas rendas. Contador Credson por aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, isso é muito importante, combinado? Então vamos lá. Falando sobre esse assunto, vale lembrar que esse projeto de lei que trata dessa isenção, ele foi aprovado apenas na Câmara dos Deputados. Agora ele precisa ir para o Senado Federal, ter a aprovação do Senado e também depois da aprovação do Senado ter a aprovação do presidente. Aí sim começa a valer a partir de janeiro de 2026. E pelo que a gente tem visto, parece que isso vai acontecer. Há uma grande chance, uma grande probabilidade. Então vamos aguardar para ver, ok? Aqui então está o projeto de lei 1087/2025, que altera a legislação do imposto de renda, e aqui no seu artigo 3º diz assim que a partir de janeiro do ano calendário de 2026 será concedida uma redução do imposto sobre os rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal do imposto sobre a renda, e conforme a tabela aqui. Então, se você ganha R$ 5.000, você terá uma redução do imposto sobre a renda de R$ 312,89, de modo que você não pague nada, o seu imposto fique zerado. Vale lembrar que não é uma isenção, mas sim uma redução do imposto sobre a renda. Se o seu rendimento trabalhar registrado vai de R$ 5.000 a R$ 7.000, você já começa a pagar imposto de renda. No entanto, para essa faixa de salário de 5 a 7 haverá uma redução na sua tributação de imposto de renda. E quem ganha acima de R$ 7.000, a lei diz que os contribuintes que tiverem rendimentos tributáveis sujeitos à incidência mensal superior a R$ 7.000, não terão redução do imposto de renda, né? Ou seja, vai pagar ali a tabela de imposto de renda 27,5%. Então, resumindo, até R$ 5.000 você não paga imposto de renda, de 5 a 7 você vai ter uma ligeira redução na sua tributação, e se você ganha acima de R$ 7.000 não tem redução, você vai pagar a tabela de imposto de renda, no caso 27,5%, ok? Então, para isenção de imposto de renda seria isso, a grosso modo, né? É isso que esse projeto de lei traz. Agora, sobre a tributação mensal das altas rendas. Aqui no seu artigo 6º diz assim: a partir do mês de janeiro do ano calendário 2026, o pagamento, o creditamento, o emprego ou a entrega de lucros e dividendos por uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física residente no Brasil em montante superior a R$ 50.000 em um mesmo mês fica sujeito à retenção na fonte do imposto sobre a renda, a alíquota de 10% sobre o total do valor pago ou creditado. Então veja que se você fizer uma retirada de lucros ou dividendos acima de R$ 50.000, esse imposto será retido na fonte a um percentual de 10%. Vamos entender melhor como que isso vai acontecer, ok? Vale lembrar que nesse inciso aqui diz assim: para fins do disposto nesse caput, serão considerados todos os rendimentos recebidos no ano calendário, inclusive os tributados de forma exclusiva ou definitiva e os isentos ou sujeitos à alíquota zero ou reduzida. Então, se você tem rendimentos dessa natureza, é necessário colocar também na base de cálculo, junto lá com o seu lucro ou dividendo, para fazer o cálculo do imposto. E a lei traz aqui algumas deduções que são possíveis também, que menciona aqui. Mas como vai ser o cálculo? Vamos lá. Para rendimentos iguais ou superior a R$ 1.200.000, a alíquota será de 10%. Então, se você fizer uma retirada de dividendos acima de 1.200.000, a alíquota é 10%. Agora, para rendimentos superiores a 600.000 e inferior a 1.200.000,
A alíquota, como eu disse aqui, crescerá linearmente de 0 a 10, conforme essa fórmula. Então, assim, até 600 mil você não vai pagar imposto, não há o que se falar. Se você tem um dividendo que vai de 600 até 1 milhão, essa alíquota ela será progressiva, vai de 0 a 10, de forma que você só vai pagar os 10% alíquota efetiva quando você fizer uma retirada acima de 1.200.000 de dividendos, ok? Então é importante entender isso. Mas uma questão que às vezes o pessoal tem tido dúvida: e os lucros que eu apurar no meu balanço até 31/12/2025, as retiradas que eu fizer, vai ser tributado? Não. Então, todo lucro que você apurar no seu balanço até 31/12/2025 não vai ser tributado, segue como a regra que está vigente. No entanto, você precisa retirar esses lucros até 2028, que é o prazo máximo. Ok? Então, lembrando, esse projeto de lei ele foi aprovado apenas na Câmara dos Deputados, vai agora para o Senado precisa aprovar, depois de aprovado no Senado, o presidente também precisa dar a aprovação para então estar valendo a partir de janeiro de 2026 e pelo que a gente tem acompanhado aí, parece que vai ser aprovado sem muitas alterações, ok? Gostou desse conteúdo? Se você gostou, deixe o seu comentário, se inscreva aqui no canal também, isso ajuda muito o canal a crescer, faz com que esse assunto chegue aí a mais pessoas, combinado? Gratidão por você ter assistido o vídeo, ficamos por aqui, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.